bem-vindos ao Liderança Digital, IA e Dados no Centro da Estratégia. O podcast da Denodo explora como a gestão de dados e a inteligência artificial estão impulsionando resultados e moldando o futuro dos negócios. Prepare-se para conversas inspiradoras com executivos que lideram a transformação digital em suas empresas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcelo Borges, co-host do podcast Liderança Digital, IA e Dados no Centro da Estratégia. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Ana Oliveira. Ana é Global Product Owner, responsável pela transformação digital global na Syngenta, uma das maiores indústrias agrícolas do mundo que atua na proteção de sementes como soja e milho, além da produção de defensivos agrícolas. Atualmente, a Syngenta é líder no desenvolvimento de tecnologias para o mercado agrícola no mundo e com certeza tem muitos insights para compartilhar hoje com a Ana, que também faz parte de tudo isso, né? Ana, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você aqui para esse bate-papo. Marcelo, obrigado a vocês. Você sabe que é uma honra minha também estar aqui. É um tema que eu gosto pra caramba, então, de novo, muito obrigado pelo convite, viu? Tamo junto, obrigado você. Bom, a gente vai conhecer bastante da Ana profissional em breve aqui nas próximas perguntas, mas eu queria entender para o nosso público aqui, entender um pouquinho quem que é a Ana pessoa, né, para que a gente entenda um pouquinho mais e consiga aproveitar um pouquinho melhor aqui o nosso bate-papo. Interessante a gente começar com esse quebra-gelo, né? Bom, a Ana Pessoa é uma pessoa extremamente ativa. O pessoal fala que eu não paro, eu tô o tempo inteiro pensando, o tempo inteiro fazendo coisas. Meu novo hobby agora é pintura. Ai, ai, Acabei de abrir uma sociedade novidade aí, com quadros de luxo de tênis. que É, legal. eu sou tenista, já fui tenista profissional há um bom tempo atrás, competi bastante, então eu acho que a Ana atleta é energia alta, sempre tá inventando coisa, nunca para. Eu acho que esse é um pouquinho da Ana fora do trabalho. Fora e dentro, né? A gente coloca energia dentro também. Disciplina, tudo isso, né? Eu Uhum. também acho que é por isso que a gente acho que se dá bem, né? Dois tenistas aqui, né? Eu não cheguei no nível profissional igual você, mas acho que a disciplina, a dedicação, tudo mais, acho que foco, acho que isso faz muitos paralelos pro nosso mundo do dia a dia, né? Sempre a Certeza. insistência, sempre treinar, né? Pra gente conseguir ser um pouquinho melhor cada dia. Eu acho que são as lições que o esporte nos traz, né? Com certeza. Eu acho que você falou a palavra certa, tá? Disciplina, constância, resistência. Eu acho que isso são palavras-chave aí que a gente resiliência, que a gente enfrenta no nosso dia a dia, viu? É Então, que a isso. gente traz aí das quadras para o meio profissional. Boa. Bom, vamos começar então. Conta um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou a esse papel de Global Product Owner. Eu acompanhei um pouquinho dessa trajetória aí no último ano, talvez. E o que te motivou a atuar na transformação digital de uma indústria tão tradicional como o agronegócio? Bom, vamos lá. Eu sou farmacêutica, começando né, quando eu me formei, começando lá atrás, então eu sou farmacêutica. Eu comecei em indústria farmacêutica. Dentro da área de indústria farmacêutica, eu comecei em operações, então minha carreira inteira foi basicamente dentro de operações, liderando operações dentro de indústria farmacêutica, dentro de indústria de alimentos, como a Kraft Heinz. Morei no México. Depois da Kraft Heinz, eu fui para Cargill. Cargill também estava liderando operações lá em Tubiara. E aí depois eu entrei para o Centro de Excelência. Então, quando a gente entra no Centro de Excelência, você começa a ver toda a parte, desde pessoas, processos, dados, tecnologia, governança. Então, a gente vê um pouco como que está a maturidade de empresa, a gente conhece um pouco cada empresa, onde que ela está, quais são os gaps, qual que é a ambição. Então, eu entrei na Cargill para ser líder de excelência ali. Era gerente de excelência tanto na parte da Europa, fazia projetos na Europa, Estados Unidos e Brasil, na parte de food e na parte de bioindustrial e beauty. E aí eu tive o convite para vir para a Syngenta, tem 3 anos, também para implementar o Centro de Excelência. Então, dentro da Syngenta Seeds, a gente fez a primeira implementação do Centro de Excelência no Brasil. Então, a gente estruturou isso com a minha liderança. E agora, recentemente, em setembro do ano passado, a Syngenta está fazendo uma transformação
digital e processual, então a gente quer acelerar essa jornada de digitalização, e aí eu tive convite para mudar para essa área de transformação em setembro do ano passado. Então, até então, está sendo uma jornada gostosa, tem tudo a ver com o que eu sempre fiz, tem tudo a ver com excelência, então a gente pode falar que dentro dessa transformação ainda faço parte de um time de excelência global, então é assim que eu caí aí como Global Process Owner. Boa, boa. E aí, falando inglês todo dia, né? Praticamente. Aí nessa. Só. Não tem Acho jeito, né? que tô falando português agora. Até um refresco. Aham. Boa, boa. E aí, assim, essa transformação digital global, né? Tendo que respeitar aí as realidades locais, cada um com a sua né, realidade, regionalidade, cada país também com a sua particularidade, e também a questão do pequeno agricultor no Brasil ao grande produtor dos Estados Unidos, né? Como que é como lidar com tudo isso, como acessar essas informações, como tentar realmente transformar o negócio com a parte de transformação digital, né? Como que você consegue, quais são os desafios e como que você está conseguindo lidar com tudo isso? Marcelo, vou falar uma coisa assim que eu acho que é interessante. A indústria agrícola ela não é diferente de outros tipos de indústria. Então, quando você pega processo, a gente tem um processo fabril, fábrica, então a gente tem um processo de armazenamento, a gente tem um processo de planejamento, tem um processo de demanda, tem um processo de transporte. E aí, a parte agrícola, que também tem numa parte de indústria de alimentos, tem a parte de campo. Então, quando a gente fala, né, de indústria agrícola, eu acho que é interessante falar que eu acho que quando comparado e desafios, eles são muito parecidos entre indústria. Quando a gente fala em âmbito global, agora falando da Syngenta em si, é, tanto tem grandes produtores aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, Europa, quanto pequenos também em todas as regiões. Uhum. Eu acho que o principal desafio é cada um tem sua particularidade de negócio e tem suas prioridades, tá? E tem, eu acho que o principal ponto tem suas maturidades. Então, quando a gente está vendo agora na Singenta, a gente começa a pegar todas as regiões, cada região ela está com uma prioridade, ela está com uma maturidade, ela está com várias iniciativas acontecendo. Então, e o nosso objetivo hoje, a gente não quer fazer uma estratégia que vai ser top-down, decide globalmente, todo mundo, todas as regiões têm que implementar igual. Não. A gente quer pelo menos ter uma sinergia de tecnologia, né? Então, no qual a gente tenta ter menos tipos de tecnologia ou menos fornecedores de tecnologia Uhum. globalmente, mas cada um respeitando suas particularidades locais. Tá? Então, a gente tem vários exemplos, né? Hoje, inclusive hoje, um exemplo aí que a gente estava falando sobre processo de DRP, né? Que é o Distribution Requirements Planning. Europa, por exemplo, está fazendo um projeto super legal, com uma ferramenta específica, com um fornecedor específico. Brasil, ela está um pouquinho mais atrás. Os dois, eles estão com o mesmo projeto, fazendo de diferentes maneiras. Então, o que a gente falou? Por que não a gente não se junta para o mesmo objetivo, mas atendendo requerimentos de cada país? Por que a gente não tenta pegar o conceito, pelo menos, dessas ferramentas e aplicar para todos? E aí uma Obedecendo arquitetura uma toda de governança global, dados. né? Exato. Uma governança global de tecnologia, uma governança global de dados, Uhum. até a estruturação de processos um pouco mais padrões, tá? Então, acho que isso aí são os maiores desafios. Como é que a gente consegue engajar uma estratégia global? Como que a gente engaja todas as regiões e como é que a gente coloca todas as regiões no mesmo padrão, mais harmonizado, respeitando os requerimentos de cada local? Legal. E aí acho que a gente chega num ponto aqui que é comum de todas essas estratégias, né? Então, uma das grandes promessas da transformação digital é colocar os dados na mão de quem realmente precisa deles, né? Então, no caso de vocês, né, do cientista ao agricultor de campo, o que que você considera o maior obstáculo para democratizar o acesso aos dados em uma organização global como a Syngenta? Olha, eu vou falar uma coisa, essa questão de dados, para mim é o tema mais crítico que tem. Então, colocando alguns pontos de dados. Quando você está numa empresa que ela não tem muita tecnologia e não está com isso estruturado, o que acontece com as pessoas, com as áreas funcionais? Então, quando eu falo áreas funcionais, é a área de planning, é a área de demanda,
é a área de planejamento de produção, é uma área de um SPP, de um SNOP, de um SNOE, uma área que executa, área de transporte. Se você não tem uma tecnologia que vai suportar essas pessoas a tomarem decisões ou dados o suficiente, as pessoas começam a criar vários Excel. Então, começa, tem a Ana, tem um Excel, a Marcela tem um Excel, eu monto o meu Excel na hora que eu quiser. E aí tem um ponto da agrícola, e por isso que a gente fala que a indústria agrícola está numa maturidade um pouco menor, apesar que a gente precisa acelerar, tá, muito, por conta da Uhum. evolução digital, mas a gente ainda está com uma maturidade menor do que as outras indústrias. Então, quando a gente pega todo esse cenário, a gente tem a parte do campo. Então, imagina que o campo ainda tem um fator crítico de conexão. Então, como é que você, de fato, você está ali no momento da safra, ou do plantio, ou da colheita, como é que você faz para conseguir coletar dados o suficientes e colocar numa governança de dados em vários campos para a tomada de decisão? Então, e a tomada de decisão são várias coisas dentro do campo, né? Você ter uma predição de quanto que vai ser seu rendimento, seu yield, o quanto que você precisa, talvez, de defensores agrícolas, o quando você vai colher, quando vai colher, qual que é a quantidade, quanto que você precisa colher, quanto que você vai colocar o transporte, por exemplo, uma safra, no local correto, no momento correto, respeitando a capacidade de recebimento da planta, tá? Uhum. Tudo isso, quanto mais você não conseguir ter essas decisões ágeis, mais você gasta. Então, se você colocar um caminhão num campo que não está no momento de colher, já perdeu ali. Se você É. começar a colher, coloca na fábrica, ela não está no momento de receber, já perdeu ali de novo. Se você começa a processar, mas o secador ele não está com a capacidade, parou ali, já está em uma ineficiência de planta. Se você distribui, coloca no armazém que é longe do cliente, mesma coisa, você vai ter que gastar com transporte e frete. Então, todos esses dados, quanto mais integrado e mais acesso, muito melhor, mais fácil para tomar de decisão. E eu falo que os dados, quando eu falo dos dados, eles deveriam estar nas pessoas funcionais, as pessoas que estão no dia a dia, tomando decisões operacionais. Porque se você tiver isso muito bem estruturado, quando você começa a subir a hierarquia para um tático estratégico, você começa a só agregar informação. Então fica mais fácil depois, até para a alta liderança, uma tomada de decisão, tá? Uma tomada de decisão estratégica. Então acho que esse é um grande desafio também que a gente enfrenta hoje em dia. E não só na perda que você comentou, mas também na perda, né, de eficiência, etc., mas também na perda de oportunidades. Também como ganhar mais dinheiro, né, com aquele cenário específico que vocês poderiam estar produzindo para atender uma janela específica de demanda, para atender, sei lá, alguma customização que o mercado está precisando, ou, não sei, realmente pegar alguma oportunidade de negócio e ser capaz de atendê-la com a velocidade que vocês poderiam suprir aquela demanda, né? Então, assim, não só a questão de perda de dinheiro com alguns problemas de eficiência, mas também a perda de oportunidades e de novas receitas. Acho que também Com é super certeza. importante, né? Marcelo, com certeza, porque quando a gente fala ali do lucro, né, a gente fala do custo e fala de receita. Então, uma coisa é você ter ineficiência e perder custo, outra coisa é você perder essas oportunidades. Então, se você tiver a parte de sementes, tem uma parte genética muito grande. Então, se a gente tivesse dado o suficiente para conseguir gerenciar qual que é a produtividade de cada semente versus todos os estudos que a gente Uhum. coloca ali, todas as pesquisas que a gente coloca naquele híbrido, e aí, tanto na fase dele, né, de lançamento, na fase dele de maduro, na fase dele de declínio, qual que é a performance desse produto dentro do campo? Para a gente tomar a decisão, produzir o produto certo, a gente tem mais suporte com o agricultor, a gente tem mais dados para tomar decisão, a gente escolher melhor qual que é o híbrido, a gente tem uma visibilidade de janela, de plantio, onde que a gente vai plantar, qual que é o local. Então, isso tudo são grandes oportunidades que gerariam, né, um revenue muito bom e uma redução de Uhum. custo. Legal. E aí, tá curtindo o episódio? Então não deixe de conhecer a Denodo, líder em soluções de integração de dados. Acesse denodo.com para mais informações e siga acompanhando nosso podcast.
E aí, pensando até, né, como gancho desse cenário que a gente está discutindo aqui, olhando para os próximos anos, como que você vê a evolução da integração entre IA e a gestão de dados na agricultura? E quais as tecnologias ou modelos que você acredita que vão ganhar força? Bom, eu acho o seguinte, dentro da agricultura, hoje, um exemplo que a gente está fazendo é a implementação do CropWise. O CropWise é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Syngenta Digital, e ela Uhum, basicamente ela está dentro dos campos para a gente conseguir gerenciar melhor nossos dados, desde o plantio até a colheita. Então, ela dá suporte tanto para nós, tanto para os agricultores, para monitoramento, para predição, para tomada de decisão. Então, isso é uma coisa extremamente importante. O ponto é o seguinte: não só o CropWise, mas depois do CropWise você tem que integrar com várias ferramentas. Porque o CropWise ele gera uma quantidade de dados. Com uhum, isso, você vai ter um outro sistema ERP que você tem dentro da sua empresa. Depois você vai ter um sistema também para fazer planejamento de produção. DT Scheduling. Depois você vai ter um TMS. Depois você vai ter um WMS. Então, tudo isso aí você tem também uma ferramenta de captura de demanda. Então, tudo isso eles deveriam estar muito bem integrados, tá. uhum. E aí se você tiver os dados, né, que eu acho como o futuro da agricultura, eu acho que falando aqui de nos próximos 3 anos, que eu acho que a agricultura, o setor agrícola tá investindo muito, tá, nessa parte digital, eu acho que a partir do momento que a gente conseguir ter esses dados estruturados, a gente pergunta, por exemplo, para AI: "AI, dá uma predição aí, faça uma predição de quanto vai ser plantio, qual que é nosso yield, qual que é a estimativa, faz uma projeção dessa data de colheita, quanto que a gente tem que produzir, no final da nossa cadeia inteira, qual que é o produto que a gente vai ter, qual que é o cenário do híbrido que a gente vai ter, qual que é a nossa perda que a gente vai ter. Então, tudo isso eu acho que se a gente integrasse um pouco mais, alinhado com os nossos processos, alinhado com as nossas métricas, alinhado com a nossa governança, nossa tomada de decisão, tudo isso ajuda muito. Eu acredito ali, de fato, pegando a tendência agrícola, tanto Syngenta e outras indústrias agrícolas que estão investindo, a indústria agrícola ela está investindo assim, tudo que os outros investiram em 10 anos, eu acho que a indústria agrícola está querendo investir tudo agora em 3 anos. Tá? Porque você vê outras empresas de food, a jornada que a gente está passando agora, eles já passaram há 10 anos atrás, há Uhum. 5 anos atrás, no mínimo. E aí a gente está numa jornada de aceleração muito grande. Então, acho que é essa a tendência. Eu acho que a gente vai ver muita coisa boa aí da indústria agrícola nos próximos 3 anos. Até para manter a competitividade e eu acho que até ter a agilidade que o mercado exige hoje, né? Então, acho que uma das coisas que a IA está trazendo para todos esses segmentos, né? Eu atuo para praticamente para muitos segmentos aqui no Brasil, é justamente essa agilidade que a IA traz, e essa competitividade que ou você tem ou você não tem. Então, assim, ter essa possibilidade de agir rápido e atuar, né? Vocês também têm um mercado, tem sazonalidade, tem toda a parte de regiões, tem os países, tem a cultura específica para cada país, para cada região, etc. Então, realmente, ser ágil e competitivo, e aí tem questão de preço, como planejar, tudo que a gente está falando, eu acho que é um grande desafio e é uma grande oportunidade. Você ter hoje, a gente tem hoje N ferramentas e para justamente ajudar, né, as indústrias nesse novo mundo, né, que tem a IA, que tem os dados, que tem a transformação digital como aliado. Eu acho que o investimento faz parte desse plano e desse momento para estar competitivo e ter, lógico, uma longevidade cada vez maior. Marcelo, não tem volta, tá? Eu falo com todo mundo assim, não tem volta. Esse caminho de digitalização é um caminho que veio para ficar e vai cada vez mais vão surgir várias coisas. Então a gente tem que fazer isso. De fato, simplifica, tá? Para quem tá, principalmente para quem está executando a operação, você tem uma agilidade maior. Por exemplo, hoje a gente fala assim, nossa, quanto tempo que você faz para gerar uma previsão, uma projeção de inventário? Você colocar todos os dados, conectar todos os dados, vai ali uma semana. Uma semana, tanto de coisa que acontece uma semana, gente. Então, assim,
quanto mais rápido você der essa visibilidade, conseguir de fato colocar uma AI, colocar algumas decisões mais rápidas e mais ágeis, mais competitivo você vai ser. Só que eu sempre falo, e eu estou reforçando isso assim dentro da Syngenta, que AI não é simplesmente uma chavinha que você vira. Ela precisa de uma construção muito grande. É uma Porque se você jornada, né? colocar uma jornada, se você não colocar os dados ali, né, que ela possa ter algum modelo interessante, ela vai te dar algumas informações que não são verdadeiras. Uhum. Então, se você não tiver uma estruturação, talvez um histórico, ou com informações que são relevantes para a tomada de decisão, você não vai conseguir extrair o máximo potencial do AI. Então, eu acho que é Sim. uma jornada e a gente vai ser divertida. A gente fala assim, aperta o cinto que nos próximos 3 anos a gente decola. E não só, o ponto da IA é justamente isso, né? É a informação relevante para aquele momento, para aquele contexto, para aquela pessoa e com dados, como você mesmo disse, estruturados e fidedignos e confiáveis para aquele momento, né? Então, dados, em muitos casos, em real time são necessários. Então, né, existem toda aí um arcabouço aí de tecnologias que precisam acontecer e passos que precisam acontecer para que isso funcione, né? Então, e aí, pensando nisso, como que você prioriza hoje as iniciativas de IA, de dados, pensando agora, inclusive, que você tem uma cadeira global, né? Como que isso é priorizado dentro da Syngenta? Então, para te falar para ser bem sincera com você, a gente está exatamente nesse momento. Então, para falar um pouquinho como é que vai ser a jornada da Syngenta, a gente primeiro está verificando tudo que a gente tem. Qual que é a nossa estratégia global? Onde que a gente quer chegar ali nos próximos 3 anos? Qual que é a Uhum, nossa ambição? Então, a gente está mapeando como se fosse o North Star. Então, desse North Star, o que que a gente tem hoje? Tá? Então, quais são as iniciativas que a gente está rodando por região e quais são as iniciativas globais? A partir do momento que a gente tiver isso, que a gente fala que a gente vai ter daqui uns meses, isso bem estruturado, a gente vai ver de fato o que cada um está priorizando. E aí a gente vai ver com essa jornada de todas as iniciativas, quais que são gaps, quais que são iniciativas que a gente vê que aquela ali não vai virar, não tem valor aquela iniciativa, ela não tem um business case concreto, ela não vai agregar, ela não vai ser um enabler também para digitalização. Será que esse tipo de iniciativa a gente coloca, né, on hold por enquanto? Então imagina que a gente coloca num quadrante exatamente não vai ser exatamente um esforço e impacto, mas é como se fosse um esforço e impacto versus o valor agregado que tem aquelas iniciativas. uhum. Depois que a gente faz isso, a gente prioriza pelo menos um ano corrente. E aí depois a gente vai mapear os gaps de cada região mais em detalhe para saber o que a gente quer ir para os próximos 3 anos, né? E aí desenvolver em conjunto com a região, de acordo com a prioridade e requerimento deles. Legal. Bom, para encerrar aqui, acho que a gente já está no finalzinho, mas acho que eu tenho uma pergunta com duas vertentes ali dentro. Que conselho que você daria para outras empresas, especialmente as que ainda estão no início da jornada, sobre como começar essa transformação digital verdadeiramente orientada a dados? E aí eu vou complementar a pergunta do seguinte ponto: como que eu sei o trabalho que você faz em relação a pessoas, tudo mais? Como que vocês estão lidando com as pessoas nesse processo? Eu acho que é a base de tudo também, né? Não é só a tecnologia, porque, né, tem todo esse mundo de pessoas, vocês têm milhares de funcionários também. Então, né, como que alia-se a questão de, né, esse conselho para as outras empresas, né, em relação à transformação digital orientada a dados, e também como engajar as pessoas, trazê-las para, né, para dentro ali em relação a essa estratégia e tudo mais. O conselho que eu dou tem muita empresa que começa essa jornada e tenta fazer tudo. Monta. Eu iria primeiro quais são os principais, maiores, se você trabalha em operações, né? Esquecendo ali comercial, falando em operações que é minha área hoje. Se você trabalha em operações, quais são os maiores custos que você tem? Aonde que vem as tomadas de decisão? O que de fato onde que são os principais gargalos?
nesse caso, você tenta focar em use cases e business case. O que você pode fazer para acelerar esse caso? Onde que gera valor, tá? E aí tem várias formas, né, de democratização de dados, como que você pode fazer. Eu acho que, né, como a Denodo, tem outras estratégias, né? A Denodo tem uma estratégia aí de democratização. Então isso é interessante, porque tem muita outra coisa que eu vejo, é a gente tentar, não, vamos fazer toda a parte de limpeza de dados, vamos colocar tudo em algum lugar. Só que nesse momento de limpeza de dados e colocar tudo em um data lake, já criaram 100 Excel em paralelo. Então, assim, hoje tem muito Excel, a gente não pode, de fato, tampar os olhos e falar, não vamos largar Excel. Não tem como, tá? Para quem veio de operação, não tem como. Se você tiver tecnologia, tudo bem, mas você que está numa jornada inicial, de fato, é muito difícil. Então, eu acho que, primeiro conselho, eu daria isso falaria isso para as empresas, vai pelo business case, pega algum use case e tenta fazer um piloto. E aí fez esse piloto, deu certo, estruturou, passa para outro, tá? Então eu acho que essa eu começaria essa jornada, sempre tendo claro qual que é o seu principal objetivo, qual que é a razão da sua empresa existir. O que ela é? Ela é uma produtora de sementes? Ela é uma empresa que foca em distribuição? Qual que é o Uhum. core business da empresa? Tá? Eu acho que esse conceito também de core business tem que estar sempre claro. Falando um pouco de pessoas, a gente está num mundo que a gente tem várias gerações, né? E eu acho que eu não gosto muito de falar que tem muita diferença entre as gerações, porque você vê pessoas bem mais velhas também, em outras gerações, que têm um engajamento e uma produtividade como se fosse uma pessoa mais nova e vice-versa. O que eu acho que está mudando um pouco é a cultura. A Uhum. cultura em si, independente de geração, a cultura hoje, as pessoas estão muito mais numa qualidade de vida. Como que pode aprender? Como que ela pode conciliar o trabalho com outra parte de vida também? Então, toda a parte cultural, de engajamento, de propósito, a gente vê hoje muitas pessoas falando em propósito, o porquê que trabalha. Então, essa questão de engajamento, propósito, qualidade de vida, a parte de change management, eu acho que é extremamente importante. Ponto de pertencimento, como é que você faz as pessoas conseguirem se encaixar no pertencimento daquele propósito? Como que aquela pessoa de fato fala, nossa, eu pertenço a essa jornada? E aí eu acho que é um trabalho, a gente está fazendo um trabalho muito grande, tá? Muito, tanto na liderança de pessoas, como que a gente desenvolve pessoas para se tornarem grandes líderes, como culturalmente, como que a gente pode engajar todas essas gerações e todas essas momentos que a gente está passando agora, culturais, dentro das empresas. E eu acho que um fator bem importante é a parte de comunicação e change management. Como é que você engaja e coloca isso no modo de pertencimento? Eu acho que é isso, tá? O que a gente não pode esquecer é que nesse mundo de tecnologia, as pessoas ainda têm um papel fundamental. Eu não acredito mesmo que assim, a tecnologia está vindo aí para desligar várias pessoas. Acho que cada um vai ter seu papel dentro da tecnologia. A tecnologia ela vai chegar para agregar ainda mais. Então, o que você precisa fazer, como é que nesse meio da tecnologia você tem uma capacidade boa para você conviver no meio junto com ela. E aí tem um fator essencial da pessoa e tem um fator essencial da tecnologia. Então, acho E que é aí isso, viu? eu preciso de fazer mais uma, porque Com certeza. essa, conforme você foi falando, eu fui pensando aqui, eu estou pensando até em outros podcasts que eu fiz essa pergunta, eu acho que é interessante para linkar com isso, que é também qual que é o seu conselho para os profissionais, né? Você está numa posição de liderança, tem pessoas que almejam chegar nessa posição, como que você se atualiza? O que que você dá de conselho, né, para o seu time para estar atualizado, para ganhar posições, pessoas que estão chegando do mercado, né, ou, né, acabaram de sair de uma faculdade,
como que eles se preparam para entrar numa empresa como a Syngenta, por exemplo? O que que tem que ter de capacidade? O que que a Syngenta busca, por exemplo? O que que você busca de um profissional para contratar, por exemplo, para trabalhar com você? Eu acho que seria um conselho, acho que interessante também para a gente terminar. Eu acho que eu faria algumas divisões. Primeiro, na parte de contratação. Depende do nível de senioridade, né? Mas eu acho que o mais interessante é como você consegue navegar e como você tem a disposição de aprender. Então, comunicação, como que você lida com as pessoas. Hoje, essa questão de você, de fato, fazer network, quanto mais você tiver contato com as pessoas, mais você aprende. Então, como que essa pessoa está inserida nesse contexto de comunicação, de aprendizado, de querer aprender? Então, os profissionais hoje, eu acho, quando eu falo de alta liderança, a gente tem uma busca enorme por conhecimento técnico, que é o hard skills, mas de fato é uma jornada enorme de soft skills. É você ter empatia, é você conseguir entender o outro, é você ser, eu sempre falo essa frase que eu adoro, você ser interessante e interessada, tá? Então acho que esse para mim é o meu mantra ali, né? Você Uhum. conseguir ser interessante, para você ser interessante, você tem que ser interessada. Conectar com as pessoas, ir em eventos, ler. Hoje tem muita leitura disponível de graça, tá? Você não precisa falar, nossa, eu não tenho hoje condição, né, recursos financeiros para pagar um MBA. Não precisa. Você digita na internet, tem muita coisa disponível. Então, isso é uma coisa que eu falo de contratação e mais capacitação dentro da empresa. Tem um ponto só que eu falaria para os novos jovens, as pessoas que estão chegando no mercado. Hoje eu tenho 6, 7 mentees, então eu sou mentora de 8 pessoas, Ah, em que legal. vários níveis diferentes, desde gerente, desde coordenação, e agora eu acho que é um desafio pessoal, eu aceitei um desafio de mentorar uma estagiária, tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, esses novos jovens, eles estão com uma cabeça muito, quero ser gerente rápido, quero Uhum. ser gerente em 3 anos. Então, o que eu falo, pode ser que você seja, sim, mas onde que você constrói, onde você quer chegar, e você tem que construir essa sua carreira. Como que você E chega lá, né? como você chega lá. E aí ter a humildade suficiente de falar o seguinte: para eu ser gerente, eu preciso ter esses soft skills e esses hard skills. Hoje eu estou assim. Então, como que eu posso fazer para ter isso tudo? E aí não é uma jornada fácil. Você ter uma boa comunicação não é fácil. Você ter uma boa gerência de pessoas, para você ser gerente, você vai liderar pessoas, não é fácil. Você ter uma empatia não é fácil. Você ter conhecimento técnico para dialogar com pessoas pares, abaixo, gente operacional, gente de campo, CEO da empresa, não é fácil. Você não desenvolve isso em 2, 3, 4 Uhum. anos. Então a gente tem 20 anos aí de carreira Tem que e respeitar o assim, processo. tem que respeitar o processo. Então eu acho que isso é interessante. E aí, para fechar aqui essa questão de pessoas, eh, corra atrás, corra atrás. Eu, eu só vou dar fazer um paralelo. É, pintei há muito tempo atrás, nunca tinha pintado. Gente, se eu mostrar para você um quadro que eu comecei a aprender a fazer, ficou sensacional. Mas é questão de estudo. Eu fui atrás, corri, estudei. Tem muita coisa, eu não sou nada, não sou nada. Esses dias eu fui numa galeria e pego o que eu faço. Para eu chegar ali, a minha jornada deve ser de 10 anos para ter técnica, para ter o cuidado, para ter a resiliência, para ter a Uhum. sabedoria de passar o pincel. É a mesma coisa. É a mesma coisa em qualquer ambiente, seja numa pintura, seja no seu ambiente pessoal, seja no ambiente profissional. Então, enjoy the journey, né? Então faça isso, sei que seja leve e invista na sua jornada e curta a sua jornada. Sensacional. Muito obrigado pela conversa, Ana. Acho que foi incrível entender como que a Syngenta está usando dados IA para transformar a agricultura em escala global.
Tenho certeza que nossos ouvintes vão sair daqui cheios de inspiração e insights práticos. Com certeza. Marcelo, equipe Denodo, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui. E nos vemos. O que vocês precisarem, sabe que eu estou super à disposição. Muito bom. Obrigado, viu, Ana? Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Obrigado por ouvir o Liderança Digital e AI Dados no centro da estratégia. Inscreva-se em nosso podcast para ficar por dentro dos próximos episódios. Até a próxima!